A Luciana que está aqui com a gente, ela é mãe de 2 meninas e mantém o blog Mãe Preta. E você fala um pouco das angústias da mulher negra sendo mãe. E quando você começou há 5 anos a fazer o blog, não tinha muita gente escrevendo sobre esse tema, né? O que você sentiu na época e por que você começou a escrever sobre isso? Isso, desde a minha gravidez, né, que eu procuro fóruns na internet para falar sobre maternidade, para falar sobre racismo na infância, né, que é uma preocupação de toda mãe negra quando engravida, sobre questão de violência obstétrica, o tratamento da mulher negra grávida, né, e eu não encontrava isso. Então, quando minha filha minha filha mais nova estava com 7 meses, eu falei, gente, eu não encontro, eu preciso fazer. E foi aí que eu comecei a falar sobre isso na internet, comecei a conhecer outras mães, né? Comecei a perceber a importância da gente trabalhar a autoestima das crianças negras o tempo todo, né? Porque isso é o que fortalece para que a gente possa lidar com o racismo, né? E aí, a partir desse movimento de buscar fortalecer a autoestima das minhas filhas, é que eu comecei a trabalhar também com a literatura, né? Eu percebi que a literatura infantil era um recurso muito importante para esse processo de fortalecimento da autoestima, né? Então, eu comecei a pesquisar mais sobre a literatura infantil, a buscar livros que trouxessem a imagem das meninas negras, né? Que representassem bem, de forma positiva, porque ainda tem essas questões. A gente, hoje em dia, tem bastante coisa, mas muitos livros não representam bem. Então, são livros que reforçam preconceitos, né? Então, a gente ainda precisa fazer um trabalho de garimpar, de selecionar esse material. E aí, além do blog A Mãe Preta, como derivado, eu comecei o projeto 100 Meninas Negras, que eu listei 100 livros infantis com meninas negras como protagonistas. Então, falando nisso, Oswaldo Faustino, esse é um dos autores que tem as meninas negras como protagonistas, né, Oswaldo? A minha é uma das 100 meninas negras escolhidas lá pela Lu e pelo Léo, né, que são o casal que tocou esse projeto maravilhoso, que é Luana, né? Luana é uma criação do Haroldo Macedo, ou a mesma pessoa que criou a revista Raça. Ele criou a personagem e me convidou para escrever junto, e a gente produziu 4 obras, né? Trouxe 3 aí, mas são 4 da coleção Aventuras de Luana da FTD. É uma das primeiras protagonistas negra de livro infantil? Pois é, o protagonista é um personagem com família, com história. A Luana dá até para a gente dizer que é a primeira ou uma das primeiras, porque a gente também não sabe tudo que se produz por esse nosso Brasil afora. Fora isso, a gente tinha personagens pontuais aqui e ali, né? Agora, a Luana, inclusive, virou um gibi, que o Haroldo fez 16 exemplares, né? 16 gibizinhos, 18, e são maravilhosos, né? O livro tem quanto tempo? O livro começou a ser produzido no final dos anos 90, né? 99. O primeiro livro, ele sai juntamente com as comemorações dos 500 anos, né? E a menina que viu o Brasil Neném. E ela vai lá para o descobrimento. Porque Luana tem uma característica muito forte. Ela tem 8 anos, ela mora num remanescente de quilombo, tem papai, mamãe, irmãozinho, vovó, né? Coisa que os demais personagens até então não tinham família. E ela tem um birimbau mágico. Quando ela tem uma grande necessidade, um grande desejo, ela toca o seu birimbau. Acontece um redemoinho, uma vez que também nas religiões de matriz africana existe essa roda, ela entra no redemoinho e vai naquele ponto da história do Brasil, onde ela quer esclarecer alguma dúvida, né? Agora, Luciano, que efeito tem essas histórias, esses livros, por exemplo, com as suas filhas? O efeito é enorme, né? Porque a partir do momento que a criança se vê numa história e ela se vê sendo retratada de uma forma positiva, ela se vê com o cabelo parecido com o dela, com o nome parecido com o dela, né? Por exemplo, as minhas filhas se chamam Aisha e Naima, são 2 nomes de origem africana, né? São nomes que podem parecer estranhos na sociedade brasileira, apesar da gente ter muita
muita africanidade no nosso cotidiano, muita influência de línguas africanas na língua portuguesa, ainda assim são nomes que as pessoas, ai, que diferente. Aí chama o nome da filha do Stevie Wonder? Exatamente. E aí, encontrar um livro que tem uma personagem com o nome delas, né, é incrível para elas, né, elas se encontrarem ali naquele livro. Encontrar um livro que está falando sobre quilombo, que está falando sobre a história dos ancestrais delas, né? Isso é importante o tempo todo, e é importante para elas e é importante para toda a sociedade. Porque se você chega num ambiente que as crianças negras são minoria e que você traz um livro que tem uma personagem negra com uma família negra, com cabelo crespo trançado, cabelo crespo black power, né? Seja como for, e falando sobre africanidade, falando sobre a negritude no Brasil, a história negra do Brasil, as outras crianças que não são negras também começam a reconhecer a importância disso, né? Começam a ver o quanto essas histórias são importantes e que elas precisam ser contadas, e olham de uma maneira diferente para as crianças negras que estão ali naquele ambiente com elas. Agora, você falou sobre fazer essa reflexão em casa e levar esses livros em casa. Tem uma lei específica que é para tratar desse assunto nas escolas. Isso acontece nas escolas ou hoje tem que ser feito em casa pelos pais? A Lei 10.639 está em vigor, né? E isso deve ser adotado em todas as escolas. As escolas ainda têm uma resistência muito grande, e eu faço várias vezes oficinas em escolas com professores para poder apresentar esse material. Né? E a gente que trabalha com literatura infantil acaba tendo que fazer esse trabalho na base, falando com os professores o tempo todo. E olha, existe esse livro, existe aquele livro. E, a partir da lei, começaram a ser publicados vários livros sobre o tema. Só que vários livros também que não trazem uma reflexão profunda, só trazem um personagem negro, né, que às vezes nem sabe da sua negritude, que nem, né, às vezes reforçam preconceitos. Então, é preciso ter um olhar crítico, é preciso realmente ler as histórias, é preciso realmente chegar nas escolas e perguntar: tem algum livro? Qual é o livro que vocês usam? Como vocês usam? Como vocês trabalham esse livro? Esse livro foi escrito por um autor negro? Né? Ou você só tem livros com personagens negros que foram escritos por autores brancos? Porque isso tem uma mudança também de visão e de representação ali naquela história. Então, ainda é difícil que as escolas adotem por vontade própria. Em geral, elas adotam sempre os mesmos livros, o que elas já estão acostumadas a fazer, né? O que é muito complicado, porque alguns desses livros não representam mais uma maneira positiva de se tratar a negritude, né? E que a gente precisa realmente, como pais, como família, como sociedade, o tempo todo estar ali presente, perguntando, estimulando, apresentando essa literatura, porque tem muita coisa publicada. Agora eu vou contar uma historinha muito rapidinha que aconteceu esse ano em Salvador, num colégio de elite. O livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, foi adotado como leitura para o ano letivo de 2019. E quando os pais receberam a lista do que deveriam comprar, teve uma manifestação entre pais e mães, provavelmente brancos, lá dessa escola de elite de Salvador, pedindo para que fosse retirado da lista, porque não tinha que sujeitar os filhos a lerem esse tipo de literatura. Aí você vê que o racismo é muito mais enraizado do que a gente imagina, né, Oswaldo? Mas muito mais. Nesses tempos em que estamos vivendo, então, ele está uma coisa escandalosa. As pessoas tinham vergonha de ser racistas. As pessoas sempre diziam assim: olha, eu não, né? Eu tenho a minha melhor amiga, meu melhor amigo. Eu até, né? A nossa empregada, nossa empregada come na mesa, come o que a gente come e tal e tal. Mas hoje perderam esse pudor, né? Hoje algumas pessoas fazem questão de dizerem que são racistas. Então, é muito importante que também as nossas crianças estejam preparadas para esse mundo que a gente vive. O mais importante que eu penso nessa questão da literatura, e então nós não escrevemos livros para crianças negras, nós escrevemos livros para crianças, né? É muito importante que se entenda isso. A gente escreve livros para crianças, com personagens negros. Né? Por quê? Porque é preciso naturalizar
essa convivência. É preciso que eu olhe para um herói e ele é meu herói, e acabou, né? O Pantera Negra não tem que ser herói do povo negro, ele tem que ser um herói, né? Assim como o Super-Homem, o Capitão América são heróis, eles não são heróis do povo branco, né? Ou pelo menos não deveriam ser. E esse é o grande trabalho. Com relação às crianças negras, eu penso o seguinte, eu até queria rapidamente explicar. O primeiro livro que eu escrevi, juntamente com Haroldo também, chamava-se A Cor do Sucesso. E ele foi publicado pela editora Gente, e é do Shinya Ashika, né? E ele deu uma palestra, tinha um monte de escritores novatos, como nós, né? Naquele momento, isso lá na década de 90. E ele disse assim, 2 receitas para você ser um bom escritor e fazer livros de sucesso. A primeira delas, você precisa ter um incômodo. Uma coisa tem que te incomodar. Se não te incomodar, você não consegue produzir uma obra, né, ou uma série. Isso era a primeira. Então, acha o teu incômodo. A segunda coisa, escolhe uma palavra e persegue. E eu escolhi a palavra espelho. Então, as minhas obras buscam ser um espelho. Um espelho para que o negro, a criança negra, ou os meus livros adultos para que as mulheres negras, os homens negros se reconheçam, se vejam. E a outra, e para que as pessoas brancas vejam as pessoas negras e isso não os incomode, não provoque incômodo, né? Comece a se ver com naturalidade. É isso.